Boa noite a todos. Meu nome é Luciano. Então, como o Roberto falou, o tema de hoje é dar a outra face, né? E dar a outra face é uma figura de linguagem bem forte, que nem ele explicou, né? E Jesus sempre colocava assim as coisas, porque a gente na época, eu digo a gente porque nós viemos de muitas encarnações, sendo que hoje nós atingimos o ápice da nossa inteligência, da nossa capacidade, né? A nossa melhor versão é a de hoje. Então imaginem vocês como que a gente era naquela época de Jesus, né? Então quando a gente brinca, quando acontece alguma coisa ruim, a gente fala que a gente deve ter jogado pedra na cruz de Jesus. Ó, se não foi bem próximo disso, né? Para comover a nossa atenção, para poder a gente ficar chocado com o que ele falasse no sentido de perceber a diferença entre o exemplo dele e a nossa atitude, ele falava coisas do tipo arrancar o olho se fosse motivo de escândalo, né? Quer dizer, não são coisas literais. Aquelas historinhas, as parábolas, era sempre por quê? Porque a nossa capacidade de abstração, de entender as coisas, era muito limitada, né? Quer dizer, que se tem hoje tantas coisas que a gente não entende, imagina naquela época. Por exemplo, olha o que aconteceu comigo, né? A gente tem no Espiritismo um exercício muito potente, muito bom, assim, de reequilíbrio, de prumo, chama Evangelho no Lar. Ele é assim, ó. A gente escolhe um dia na semana e um horário nesse dia. E daí, sempre naquela hora, daquele dia, a gente vai para um lugar da casa, né, que esteja tranquilo, sem muito barulho, assim, pelo menos que a gente não provoque barulho ali dentro. Melhor ainda se for com outros familiares, se não é sozinho. Eu, no meu caso, faço sozinho, fazia sozinho nessa época que eu vou relatar para vocês. E daí a gente faz uma prece pedindo orientação para o momento que a gente está vivendo, né? Porque a vida da gente é toda pontuada, não é? A gente tem altos, tem baixos, mas a gente está sempre atrás de alguma coisa, sempre querendo melhorar alguma coisa, não é assim? E daí, terminada a prece, que a gente pediu essa orientação e tudo mais, a gente abre o Evangelho a esmo, tá? E daí lê um trechinho e reflete sobre aquilo que a gente pediu como sendo uma resposta às nossas dúvidas, né? Porque pra gente o Evangelho, ele é como se fosse o mapa da felicidade, né? É um livro de ética que a gente tem que procurar seguir. Por quê? Porque no Espiritismo a gente aprende que tudo que acontece com a gente foi plasmado por nós mesmos. A gente pensa, esse pensamento ele ganha o universo e traz uma resposta pra gente. Tá certo? Então, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar o jeito que eu penso. E onde que eu vou buscar uma melhor forma de agir? Com Jesus, né? O que Jesus faria? Eu sei que eu não vou conseguir fazer que nem Jesus. Essa não é a ilusão. Mas vamos combinar. Se eu preciso medir alguma coisa para mudar essa coisa, a minha régua tem que ser maior do que o meu objeto. Senão, como é que essa régua não serve, né? Eu vou ter que fazer de pedacinho em pedacinho, que nem contar palmo, né? Não é muito preciso. E Jesus é essa régua para as nossas atitudes.
é inatingível para a gente hoje. Mas é um norte. É um lugar para a gente seguir. É um lugar para a gente melhorar. É uma forma de agir para a gente colher resultados melhores dos nossos pensamentos. É por isso, por exemplo, que agora a gente está fazendo uma discussão sobre o Evangelho, sendo que vocês estão esperando atendimento para coisas específicas, cada um com seu, mas o fato é que o Evangelho é o mesmo para todo mundo. Né? Jesus, a gente interpreta conforme a gente precisa. Se eu chegar e falar assim, mas dá outra face, isso é impossível. Arrancar o olho se for motivo de escândalo, que coisa ridícula. Bom, daí eu não aprendo nada. Agora, se eu me esforçar, se eu começar a ver o que isso pode significar para o meu problema específico, daí é riquíssimo. É riquíssimo. Nesse capítulo mesmo, por exemplo, né, que é Amai os vossos inimigos, a última parte dele, o último item dele, é sobre duelo. Né? E é a maior de todas. Sabe? Tipo, quase metade do capítulo é sobre duelo. E daí eu fazendo o Evangelho no Lar, e essa semana vem semana e só abre essa parte do duelo para mim. E eu não entendendo nada. Como assim duelo? Duelo é aquele negócio que a gente vê, né, de filme antigo, de dar uma bater com a luva, limpar a honra com sangue, essas coisas. E eu não conseguia entender no que aquilo tinha a ver comigo. Mas passava o tempinho, caía de novo. E daí você já começa a ficar até um pouco resistente com a ideia, né? A gente começa a inventar desculpa até. Só que, de repente, me deu um clique. Eu comecei a pensar, né? O duelo, ele nada mais é do que uma reação a algo que aconteceu com a gente. Não é? E daí eu pensei, como que funciona o duelo? Eu me sinto ofendido ou eu ofendo alguém e esse alguém quer reparação. Né? E daí tem que limpar a honra com sangue, coisa e tal. Mas a gente não pode, lembra da figura de linguagem, de arrancar o olho? A gente não pode, se a gente quer ter, a gente tem que ter boa vontade com as lições. Às vezes a gente tem que tirar leite de pedra. Não tem a geladeira para tirar. E daí eu comecei a perceber nas minhas relações o quanto que eu criava isso, até dentro da minha cabeça. Quantas vezes eu tinha um atrito, por exemplo, com alguém, e daí eu começava, né, eu ia encontrar a pessoa, eu começava com um duelo mental já. Porque ele vai me falar isso, daí eu vou falar aquilo, e não sei o que lá. Alguém mais faz isso? Não é? E a gente já detona com a nossa boa vontade antes de ver a pessoa, né? Tem até umas piadas sobre isso aí, né? Mas não cabe aqui contar. Fato é que daí eu fui pensando em outras relações que eram assim. Né? A relação conjugal, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente batendo boca e daí vai ficando os dois cada vez mais nervoso e daí por uma bobagem qualquer, briga e coisa e tal. Isso não é duelo? E isso também não me levava a um estado de espírito que eu não queria ter? É bom ter raiva? É gostoso? É horrível, né? Detona com a gente, acaba com o nosso dia, a gente não raciocina direito, a gente começa a tratar mal as outras pessoas que nem sabe por quê. E daí as pessoas começam a tratar mal a gente, daí a gente fala que nosso dia foi uma porcaria. E a hora que eu comecei a sacar isso, parou de cair esse tal do duelo para mim no Evangelho no Lar. Né?
mas ver como que eu fui resistente para entender uma coisa tão simples, que era só pensar friamente, pensar tranquilamente, pensar fora da coisa em si. Né? Porque até fala aqui que são costumes bárbaros, épocas que vão ser esquecidas, porque afinal de contas o Evangelho ele foi escrito na segunda metade do século XIX. Então ainda tinha naquela época. E se a gente for pensar nas guerras, por exemplo, não é um duelo entre nações? Não é um duelo entre duas sociedades? Então como que a gente vai, né, extirpar isso do nosso planeta, essa coisa mais bárbara que é a guerra, se a gente não consegue nem extirpar isso de dentro da nossa cabeça? Quantas vezes eu me pego ainda fazendo isso? A diferença é que agora eu sei, eu me pego, eu me policio, já faço uma prece e corto do ego pela raiz. Mas eu sei por quê? Porque eu não me entrego para os meus defeitos. Porque eu tenho égua chamada Jesus. Eu posso não conseguir por um tempão. Eu posso ser teimoso com muita coisa. Mas eu preciso melhorar. Para ser feliz, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Porque eu sei que se eu não tenho o nível de felicidade que eu gostaria de ter, é porque eu não estou plasmando por meio do meu pensamento aquilo que eu queria ter como vida. É porque eu ainda faço alguns duelos. Né? Eu me causo essas dores. E só eu posso fazer elas cessarem. Lembra que o Roberto falou a diferença entre dor e sofrimento? É um pouco isso também, se a gente for pensar bem. Como que eu vou lidar com aquilo que me acontece? Seja bom ou ruim, porque às vezes a gente do bom faz o ruim também. Às vezes não é só a dor que é inimiga da gente. Dependendo do jeito que a gente age, qualquer coisa vira coisa ruim. Como qualquer coisa ruim pode virar coisa boa. Né? Jesus ensinou até sobre vícios. Ele falava o quê? O mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca. É o que a gente faz de cada coisa. Por isso que a gente não precisa ter medo do progresso, não precisa ter medo de inteligência artificial que vai dominar o mundo nem nada. Porque o bem e o mal não está na coisa em si, está a gente utilizando essa coisa em si. É uma decisão nossa. O que a gente faz com a é da nossa responsabilidade. Para o bem e para o mal. Mas o fato é que pelo menos eu aprendi essa lição e parti para a próxima. Não quer dizer que aprendeu tudo, basta resolver isso e pronto. Não. A régua continua lá em cima. A régua é Jesus. Eu estou longe. Mas tem um norte. Eu tenho um mapa. Né? E eu não vou confundir o meu caminho com o meu destino. Caminho é assim. Né? Quando a gente pega uma viagem muito longa, o que as crianças ficam querendo? Chegar, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não é assim?